Paz do Senhor, um bom dia para todos. Me chamo Fernanda, venho aqui nesta manhã trazer uma mensagem. Agora pela manhã senti de estar enviando essa mensagem, porque Deus ele nos chamou para fazer o ID. E se a gente pode alertar através da palavra de Deus, é um dever nosso como cristão levar a palavra. E quando Deus nos mostra algo, é porque Ele não mostrou por um acaso, Ele não mostrou só para mim, não é só para ficar para mim. E nesses últimos anos, desde 2020, Deus começou a me mostrar muitas coisas, em sonho, em visão. Tem até ali os livros que já li sobre sonhos e visão, para eu entender melhor, porque foi algo novo que eu nunca imaginei que pudesse acontecer, e foi tudo muito rápido, e esse sonho foi muito em constância, são muito constantes, e logo no início eu comecei a ter medo, porque quando acontecia as coisas eu ficava com medo. Mas aí participei até de um evento que teve em São Paulo. Eu queria conhecer mais, porque era algo novo e eu recente na fé e não encontrava uma pessoa assim para me ajudar e me explicar do jeito que eu queria. Então, foi algo que tem mexido assim comigo, porque tem coisas que a gente vê, que Deus mostra, que preocupa. Hoje é dia 6 de julho de 2024. E Deus me trouxe aqui para deixar uma mensagem, porque eu tenho um caderninho aqui que ele não cabe mais de coisas que Deus já me deu, ele já encheu, já está cheinho de mensagem, de sonhos, de visão que o Senhor me dá. E eu escrevo porque é muito importante escrever, porque tem detalhes, e também os horários. Eu sempre estou colocando o horário dos sonhos, das visões que Deus me dá. E Deus sempre algo quando vai acontecer na minha vida, na vida de familiares, na vida de pessoas também que não são de perto, pessoas que não são conhecidas, o Senhor, Ele me dá em sonho. Não sou uma pessoa, é porque eu sou melhor, não. É porque Deus, Ele é misericordioso. É a graça dEle. É a graça, porque pela nossa bondade, porque nós somos bons, nós não somos merecedores. Nós não somos. Mas a graça dEle nos alcançou, e quando a graça do Senhor nos alcança, Ele usa. E se nós não se colocarmos na posição para Ele usar, Ele vai usar um ímpio, Ele vai usar uma pessoa que nem conhece da palavra, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, e Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. Nesses últimos anos, Deus tem me dado muitos sonhos. Um dos últimos sonhos que é mais recente, Deus me mostrou a cidade de Inhambupe sendo alagada. Mas o alagamento era pior do que o que aconteceu no sonho que Deus me deu. E eu contei aqui para minha família, e quando eu contava para o meu filho, alertando, porque no sonho alertava, porque ele estava desviado, ele não estava nos caminhos do Senhor. Meu esposo chegou, porque ele não é cristão, e ele zombou. Ele falou assim: onde que a cidade de Inhambupe vai ser alagada? Nunca. E foi rápido, não foi uns 2 meses, a cidade de Inhambupe, ao redor da cidade, foi alagada. Mas ali foi um sinal
Deus mostrou. Ali foi um sinal. E agora mais recente, eu escrevi ali, está escrito, Deus me mostrava novamente a cidade de Inhambupe. Uma situação não boa. Que tinha passado, estava devastada, como que se tivesse passado uma forte chuva, mas por dentro de toda a cidade. A coisa era séria. E Deus, ele falava assim que ele ia mostrar quem são os dele, mas que os dele, ele ia cuidar. Ele ia cuidar. Então, eu venho trazer essa mensagem porque este ano é um ano de política. É um ano que as pessoas não se preocupam com o próximo. É um ano de muitas mentiras. As pessoas se deixam levar pelas mentiras. As pessoas mentem. E as pessoas esquecem de amar o próximo. As pessoas esquecem de falar a palavra. As pessoas esquecem que Deus, Ele precisa ser o centro. Ele. Porque a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhes serão acrescentadas. E as pessoas estão esquecendo de Deus. As pessoas não estão lembrando do que Deus fez. A pandemia que Deus permitiu que acontecesse, para que as pessoas olhassem e vissem que dinheiro não é tudo. E que sim, que devemos buscar Ele, clamar a Ele, porque só Ele, nos momentos de tribulação, nos momentos difíceis, é só Ele. Mas este é o ano que Satanás, ele ele que está aí, ó. Quem é o pai da mentira? Satanás. Então é muitas mentiras. As pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir a mentira. E as pessoas têm que ficar cientes. Se hoje nossa cidade está do jeito que está, não vamos culpar governantes, não. Vamos nos culpar, cada um de nós, porque somos nós que temos a responsabilidade. Nós, quando nós formos votar, nós temos que pensar, não só na nossa vida, mas pensar nos nossos filhos, que hoje muitas pessoas, não é os ricos não, os ricos quando tira seus filhos para lugares melhor, para estudar, mas os nossos filhos dos agricultores, saem a procurar uma vida melhor nas cidades, estão sofrendo, saem daqui para que os pais não vejam eles sofrendo aqui e saem para cidades grandes, como tem muita gente em São Paulo, sofrendo. Muitas pessoas postam as fotos, as pessoas acham que estão bem, mas não. Tem muitas pessoas sofrendo, queriam estar aqui, queriam estar na cidade, junto das suas famílias, mas não, estão sofrendo. Por quê? Porque as pessoas não aprendem a falar a verdade. As pessoas não aprendem a este tempo. O tempo é pouco? É pouco o tempo de política, mas as pessoas acham que esse tempo é o tempo delas ter vantagem, é o tempo delas pedir algo. Gente, pelo amor de Deus, não troque seu voto por qualquer coisa e nem por nada. Não é por qualquer coisa, por nada. Porque quando você vota, ali está o seu caráter, ali está a sua dignidade, ali está o futuro da sua cidade, o futuro da sua família, está em suas mãos. Então, não vamos colocar só a culpa nos governantes, não, porque os governantes são mínimo, eles são ali o mínimo. Um prefeito, 12, que não me lembro, na época era 12, não lembro, os vereadores, eles são a minoria, mas nós somos a maioria. E a cidade de Inhambupe está do jeito que está por causa do povo. Agora o povo, ele tem que clamar a Deus, tem que olhar para os céus. Deus quer, povo inhambupense, que vocês clamem a Ele. Porque se vocês clamar a Ele,
Ele vai mostrar o caminho, mas o caminho é errado. Caminho de mentira é caminho errado, porque quem é o pai da mentira é Satanás. Então as pessoas estão fazendo a vontade de Satanás. E eu tenho aqui uma palavra de Deus para o povo inhambupense, povo que precisa conhecer a verdade. Deus me deu esta palavra. O meu povo perece por falta de conhecimento, mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pessoas prisioneiros à mentira, pessoas prisioneiros a coisas pequenas. Deus é um Deus de coisas grandes. Deus quer dar o melhor, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas o meu povo está se iludindo com propostas de Satanás. Eu tenho uma palavra aqui que se encontra em Ezequiel 2, que fala assim: e disse-me, o filho do homem, põe-te de pé. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pus de pé. E ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelam contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, e até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, obstinados de coração. Eu te enviei a eles, e eles dirão, assim diz o Senhor. E eles que ouçam, que deixam de ouvir, porque eles são casa rebeldes. Hão de saber que esteve no meio deles profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as tuas palavras, ainda que seja sarças de espinhos para contigo. E tu habite com escorpiões, não temas as tuas palavras, nem te assustes com os teus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu dirás as minhas palavras, que ouçam, que deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde, como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros. Toda vez que o povo de Deus saía da vontade de Deus, do propósito de Deus, e estava fazendo as coisas sobre a vontade dele, fazendo o que eles queriam, Deus sempre levantava profeta. E não é diferente nos dias de hoje. Ezequiel era um profeta, assim como Jeremias, assim como outros profetas que Deus levantou, vários profetas na Bíblia. Toda vez que o povo estava rebelde, toda vez que o povo estava vivendo do jeito que eles queriam, fazendo a vontade da carne, vivendo de qualquer maneira, Deus sempre levantava um profeta. Não é diferente nos dias de hoje. Tem muitos profetas, Deus já levantou profetas, mas o povo não quer ouvir a verdade. O povo quer viver de mentira. O povo quer viver nos caminhos errados. O povo não quer ouvir a voz do Senhor. Mas Deus tem sempre um profeta para levantar e falar. E não temer. Não temer, porque quando Deus manda, é Ele que se responsabiliza. É Ele que nos guarda. E muitas coisas erradas vêm acontecendo. A cidade de Inhambupe não cresce. Não cresce por causa do povo. Porque o povo está sofrendo por causa deles mesmos.
O povo precisa conhecer realmente a Cristo, precisa conhecer a verdade, ser liberto. E Deus está dando a oportunidade para o povo, para conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é prefeito, não é vereador, não é presidente que vai libertar o povo, não. Porque Jesus, ele veio para nos libertar do pecado. Ele veio, ele deu a vida. Deus deu seu único filho para que nós viéssemos ter vida com abundância. Mas o povo vira e volta, o povo quer ir para o pecado, o povo quer viver a mentira. E Deus, nesta manhã de sábado, Deus, ele quer falar com o povo inhambupense. Deus quer que o povo inhambupense se volte para ele. Se volte para ele, para que ele venha falar, para que ele venha dar instrução, porque não é justo o povo perecer e não querer conhecer a verdade. E a verdade é que o povo está rebelde. São casa rebelde. São pessoas teimosas que estão vendo o tempo todo, todo ano de política, estão vendo as coisas erradas, mas estão conviventes à mentira. Para de viver a mentira. Para de viver a mentira. Deus é verdade. E quando a gente vive a mentira, quando o povo quer viver a mentira, está abrindo brecha para o inimigo, para Satanás. E quem está se alegrando com isso é Satanás. E a cidade de Inhambupe é do Senhor. E o Senhor quer libertar almas. É um ano de política, mas o Senhor, ele continua querendo salvar almas. Mas que as pessoas não venham se ligar em política, mas que venham se ligar nos céus, porque Jesus está voltando. E se nós não falarmos da volta de Cristo, muitas pessoas vão perecer e só há dois caminhos, céus e inferno. E precisamos falar a verdade, precisamos pregar a verdade. Seja casa rebelde, Deus levanta para falar para casa rebelde, porque quando Deus, ele quer falar, ele não importa quem é a pessoa, se a pessoa é rebelde, mas Deus quer os rebeldes, Deus quer salvar, Deus veio para todos, Deus não tem acepção em pessoas, ele não quer, eu quero aquela pessoa porque ela fala bem, não, ele pegou Jeremias, Senhor, eu não sei falar, e Deus disse, Jeremias, só abre a tua boca, que eu falarei contigo. Então, a gente precisa só descer na presença do Senhor. Povo de Deus, povo de Inhambupe, ouçam a mensagem do Senhor, porque dias difíceis virão. Porque quanto mais a gente faz a vontade de Deus, mais Deus, ele se agrada e ele fala com o seu povo. Deus quer falar com o povo de Inhambupe, porém o povo não quer ouvir a voz do Senhor. O povo está se deixando levar pelas coisas do mundo, pela vontade da carne. E Deus quer falar com o povo e Deus está dando mais uma oportunidade. Aquele alagamento em Inhambupe foi um sinal e Deus já mostrou novamente que vai ter coisas, vai acontecer, coisas difíceis virá para o município de Inhambupe. E não só para o município de Inhambupe, para o Brasil, porque Deus, ele está triste. Ele, o Espírito Santo de Deus, está triste com o povo, porque o povo está rebelde. O povo não quer ouvir a Deus. Deus nos fez para ser imagem e semelhança dele, para fazer a vontade dele, para fazer o id dele, não para fazer a nossa vontade, não para fazer a vontade da carne. Onde quer que você vá, fale de Deus, porque se nós estamos de pé, se nós temos vida, é porque Ele nos deu essa oportunidade de estarmos hoje vivos, com saúde. Muitas pessoas perderam sua vida na pandemia, Deus tirou muitos. Ali Deus tirou para nos mostrar que está chegando. Pode ser que a gente fala, Jesus está voltando, mas para muitas pessoas, Jesus já volta hoje. Quando uma pessoa morre, Jesus já voltou para aquela pessoa. Então, alerta, povo, se alerta que Jesus está voltando. Não vamos nos atrapalhar, que a política não venha ser algo para atrapalhar as pessoas de caminhar, de conhecer a Deus, de enfraquecer na fé, mas sim
que venhamos falar do amor de Deus, que venhamos olhar para as pessoas com amor, que não venhamos, neste tempo, ficar caçando briga, problema, porque Deus, ele se entristece com isso. E a gente precisa buscar a Deus e saber que onde Deus nos colocar é uma forma estratégica para a gente falar do amor de Deus. Que venhamos nos voltar para Deus, nos voltar para Ele, porque só Ele salva, só Ele pode nos dar a salvação. A nossa salvação está nele. E a palavra do Senhor diz em Jeremias 3,33: clamas a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Mas nós precisamos clamar ao Senhor, porque só Ele pode fazer por nós. Só Ele, ninguém mais, ninguém mais. E aqui eu vou deixar uma palavra para o povo. O povo perece, o povo está com pouco conhecimento e o povo não quer conhecer. Na verdade, é o povo mesmo que se rejeita a Deus, é o povo mesmo que se rejeita a chegar a Deus. Mas Deus, Ele está de braços abertos. Ele está de braços abertos e Ele quer fazer, Ele quer salvar. Então, é essa a mensagem. Deus, Ele tem coisas grandes para cada um de nós. Mas se nós ouvir a voz dEle e também que venhamos clamar a Ele. Porque quando Deus mostra algo, é porque está para acontecer. Mas assim como o rei Ezequias, ele recebeu a mensagem que ele ia morrer. E aí ele clamou, ele começou a clamar a Deus. E Deus ouviu a oração daquele homem. Então, hoje Deus está pedindo para o povo de Inhambupe: clama. Só clama. Só clama. Porque quando Deus fala que vai fazer algo, que vai acontecer, como Ele mostrou, uma devastação ali naquela cidade, uma coisa que eu fiquei com medo, andando no meio da cidade, eu lembrei de Ezequiel 37, quando Deus colocou Ezequiel no vale de ossos secos. Eu lembrei dessa passagem de Ezequiel, porque Deus mostra aos profetas para que, quando acontecer, Deus confirmar que Ele levanta profeta e que Ele tem profeta na terra e que Ele mostra para que avise o povo, para o povo se humilhar, clamar, porque se aí Deus ouvir o povo, Ele se arrepende de fazer aquilo que Ele estava planejando. Mas que Deus mostrou algo terrível dentro da cidade de Inhambupe. E há tempo. Deus avisa. Quando Deus avisa, é para o povo clamar. Para depois dizer: tá falando porque já aconteceu. Não. E não estou falando que é para acontecer. Porque Deus está avisando que é para o povo clamar. Clamar. E aí, que Deus venha, guardar, como Ele disse. Foi claro que aí Ele vai mostrar a diferença de quem serve e quem não serve. Os fiéis. Vai estar tudo guardadinho. Então, quem é fiel, continua sendo fiel. Quem é fiel, continua sendo fiel. Porque Deus guarda os seus. E a palavra de Deus fala, A palavra de Deus, ela é viva, é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma do espírito, junto às medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos do coração. Às vezes aqui eu estou gravando esse vídeo e achando, eu estou gravando o que Deus me mostrou, mas lá na frente Deus já sabe todas as coisas, porque a palavra dele é viva e eficaz. Neste momento ela está penetrando entre a divisão da alma do espírito, junto às medulas de pessoas que estavam aí cegos espiritualmente, que estavam indo pelo caminho errado. E Deus hoje, Ele alertou o povo.
E ele não fala de uma maneira, meu filhinho, porque quando a gente faz a vontade dele, ele chama de filhinho, ele chama meu filho. Mas quando está fazendo errado, ele fala do jeito que tem que falar. Casa rebelde, povo de semblante rebelde, escorpião, cobra, raça de víbora. É assim que ele fala. É assim. E quando Deus fala, tem que falar. Se Deus manda falar, tem que falar. E ai de mim que eu não fale. E eu estou falando aqui, mas Deus, quando Ele levanta uma pessoa para falar, primeiro ele já falou comigo. A palavra, ela é espada de dois gumes. Antes de ir para você, eu já